Hello, students! Hoje a gente está aqui para mais uma aulinha virtual. A aula de hoje é sobre can or could for abilities, tá? A gente vai falar sobre habilidades do can e usando can or could, tá? O verbo can é um verbo que a gente usa para falar sobre a gente sabe fazer alguma coisa, tem a possibilidade de fazer alguma coisa, a gente tem habilidade. O could, ele tem a mesma significação, sendo que ele é usado para passado. Can, presente, e could, passado, ok? Let's go! Nesse primeiro quadro, eu tenho aí, ó, abilities, habilidades, né? Então, eu tenho can e could. Então, eu uso can. Habilidades no presente, pedidos, possibilidade, permissão mais formal. E o could eu uso para permissão mais educado, possibilidade remota ao passado e pedidos mais educado e habilidades no passado, tá? Então, lembrando, can, presente, could, passado. Focaremos aqui nos usos do can e could. Embora tenham usos parecidos, existem algumas diferenças importantes entre esses modal verbs. Vamos analisar algumas aplicações básicas de can e could. Vale ressaltar, todavia, que existem outros contextos para o uso desses modal verbs, para além dos apresentados aqui. Então, o modal verbs ele tem um monte de verbos, né? Um grupo de verbos que não vem ao caso agora, porque vocês vão estudar isso um pouco mais à frente, os outros modal verbs. Os modal verbs de hoje é o can e o could, que ele é usado para habilidades, ok? Então, vamos lá. As 4 posições do can e could. Primeiro, habilidades. Tanto can como could podem ser utilizados quando falamos de habilidades, tá? Porém, can é usado para falar de habilidades no presente, enquanto could é usado para habilidades no passado. I can play the piano all day long. Posso tocar piano o dia todo. I could play the piano when I was a kid. Eu conseguia tocar piano quando eu era criança. I can't dance at all. I look so stupid. Eu não sei dançar de jeito nenhum. Pareço um idiota. I couldn't swim until I was 12. Eu não sabia nadar até os 12 anos. Então, analisando a primeira frase, I can, ele falou de uma habilidade no presente. I can play the piano. I could play the piano when I was a kid. Então, ele usou o could para falar no passado. Na terceira frase, a gente tem o can't. Can't é a junção do can com not. Então, a gente fez uma frase negativa. Então, quando eu junto can com not, eu viro can't. E na última frase, eu tenho o couldn't, que é a junção do could com not. Então, I couldn't swim. Eu não sabia. Como é que eu posso dizer? Uma habilidade, porém, do passado. 2. Pedidos. A grande diferença entre os modal verbs em relação a pedidos está relacionada à formalidade. Em alguns casos, o could pode ser mais apropriado que o can. Não por estar gramaticalmente correto e o outro não, mas por se tratar de uma situação em que você procura ser mais educado. Veja, em um restaurante com um grupo de amigos. Hey man, can you pass me the salt? Ei cara, pode me passar o sal? Você está num grupo de amigos, então você tem uma intimidade maior, é uma coisa mais informal. Em um jantar de negócios com seus superiores. Sir, could you pass me the salt, please? O senhor poderia me passar o sal, por favor? Já é mais formal. Mas tem uma dica. Existe um outro modal verb que também pode expressar a ideia similar, porém ainda mais formal e educado, que seria o would. Would you mind pass me the salt? Você se importaria de me passar o sal? Então, também usado numa situação bem mais formal. Terceiro ponto, possibilidade. A diferença nesse quesito é sutil, mas pode ter significado relevante se usarmos o could. A possibilidade em questão é mais remota, ou seja, é menos provável que aconteça.
We can watch a movie after work today. Podemos assistir um filme depois do trabalho hoje? I really don't like horror movie, but maybe you could watch one today if that's the only option. Eu não gosto de filmes de terror mesmo, mas talvez possamos assistir um hoje se for a única opção. Então eu usei o can quando foi uma possibilidade que eu acreditava que fosse certeira, né? Com certeza. E a menina respondeu o could com uma possibilidade remota que talvez não aconteça. Se depender dela, não vai acontecer. A dica: para expressar uma possibilidade no passado, devemos combinar o could com have, mais o particípio, né? I couldn't have studied more for my test. Eu poderia ter estudado mais para o meu teste. Então, eu juntei o could, que é passado, com o verbo have e o verbo no particípio, que é o verbo, nesse caso aqui é o verbo regular, eu coloquei o ed. E a quarta possibilidade e última é a permissão. A diferença aqui é parecida com aquela do uso do modal verbs para pedidos. Aqui também a formalidade é a chave para o can or could. Ao pedir permissão, could é mais formal e soa mais educado do que can. Dot, can I take your jacket? I'm freezing here. Cara, posso pegar sua jaqueta? Tô congelando aqui. Super informal, usei o can. Excuse me, could I use your bathroom? Com licença, eu poderia usar o seu banheiro? Já bem formal, tá? Então, eu usei o could com essa ideia formal. Agora que exploramos algumas diferenças, fique sempre atento ao contexto quando for usar o modal verb. Isso é importante, pois muitas vezes são essas palavras que dão o tom à sua frase, expressando seu objetivo ao dizer algo. Falamos de 4 usos do can ou could aqui, mas existem outros, tá? Fique de olho e inclua os novos usos que descobrir na nossa lista. Ok? Então, aqui a gente está encerrando, finish. Vocês vão ter atividade no material de vocês para poder fazer sobre o can e o could. E lembre-se, can, habilidades de presente, e could, passado. Beijos!